Olá, colega jornalista! Como estão? Estão todos muito bem? Sejam muitos bem-vindos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live aula aqui no Jornalink. Gente, eu vou começar falando aqui um pouquinho para deixar o povo chegar e já já a gente começa. Aqui, ó. 2023 chegou, primeiro eu quero agradecer todo mundo que acompanhou o Jornalink, esteve no Jornalink todo esse período, e falar que a gente agora vem com muitas novidades, então fiquem de olho, porque 2023 promete. Já esperei, quem chegou, chegou, quem não chegou, não chega mais. Então, bora começar essa aula live. Aula número 1, porque muitas virão. A primeira de muitas. Aqui a gente vai falar hoje com quem ainda está na faculdade de jornalismo. Mas se você é jornalista formado, fica até o final, porque você precisa saber de várias coisas que talvez, porque você pecou quando você estava na faculdade, você não fez. Agora você está pagando preço quanto profissional formado. E eu vou explicar por quê. E até o final dessa aula você vai entender que algumas coisas que aconteceram com você durante o período de faculdade talvez foram determinantes para algumas questões que você leva com você quanto jornalista agora, quanto jornalista profissional, tá? Então vou falar aqui olhando para você, colega jornalista, por exemplo, que acha que não consegue trabalho porque é mal profissional. Ah, eu sou mal profissional, não consigo trabalho porque eu sou ruim no que eu faço. Não. Talvez aconteceu um negocinho ali durante o período de graduação que fez com que você criasse aí esse pensamento. E essa aula que eu vou falar com os nossos colegas que estão ainda em formação também é para você. Então, não saia daqui, colega jornalista, tá? Aula 1. Aprenda a impulsionar a sua carreira como jornalista ainda na faculdade de jornalismo. Gente, parece bobagem falar isso, né? Ele está falando, então, que a pessoa que está lá na faculdade de jornalismo, ela pode começar a fazer as coisas, não precisa da formação, então. Não é isso que eu tô falando. É muito importante você ter a formação e é muito importante você concluir essa faculdade e aproveitá-la o melhor possível. Não estou falando para a pessoa que está no primeiro ano de faculdade já sair trabalhando, mas todos esses pontos que eu vou abordar aqui são essenciais. E se alguém tivesse me dito durante a faculdade de jornalismo, eu teria agradecido, porque eu teria prestado mais atenção em alguns pontos e no final, até o final dessa live você vai entender do que eu estou falando, tá certo? Bom, vamos ao ponto aqui X da questão. Deixa eu voltar aqui para eu ver. Para quem chegou agora, eu vou me apresentar. Muito prazer, meu nome é Hélida, eu sou jornalista e neste perfil eu ensino jornalistas a viverem da profissão sem precisar sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho. Gente, o famoso GEM, né? O famoso GEM. Para quem chegou aqui agora, você vai entender o porquê o famoso GEM logo mais. Porque ele é bem famoso aqui nesse canal. O GEM. É o treco mais famoso aqui. Deixa eu voltar nos slides. Gente, ó, vocês têm paciência comigo hoje, hein? Que a gente tá aqui testando várias coisas. Ih, consegui voltar. Bom, já falei um pouco de mim, me apresentei para quem chegou agora. E antes de continuar, de prosseguir com essa aula, tem uma coisa importante para falar para vocês. Já deixa o seu like aqui para dar uma incentivada.
para mais conteúdos como esse que vão ajudar vocês a viverem do jornalismo profissionalmente sem precisar sair de casa. Bom, voltando aqui, na verdade, dando início ao que interessa, aula 1. Aprenda a impulsionar a sua carreira como jornalista ainda na faculdade de jornalismo. E o primeiro ponto que você vai falar, Elisa, você tá de sacanagem com a minha cara. Mas eu vou explicar o porquê esse é o primeiro ponto para quem quer impulsionar a carreira como jornalista, mesmo antes da sua formatura. É comprometimento com o curso. O primeiro ponto, vou repetir, é comprometimento com o curso. Comprometimento com o curso é algo que parece óbvio. Mas, Elida, se eu estou fazendo jornalismo, se estou fazendo uma faculdade, porque eu estou comprometido, porque eu estou comprometida a aprender, a estudar, a participar. Não é assim. Não é assim. Sou jornalista, amor, né? Passei 4 anos indo e voltando de faculdade todo santo dia, inclusive esses finais de semana para estudar, para fazer aí o que era como se fosse um estágio obrigatório, que na minha faculdade se chamava prática de formação. E eu sei muito bem que existem pessoas e pessoas, e a real é que eu vou dizer que a maioria, dependendo aí da sala, me diga se eu tô errada, aí como que é isso na sua sala, mas a maioria não tem o devido comprometimento com a faculdade, infelizmente. Infelizmente. E aí? Primeira coisa que você precisa ter, pensando para impulsionar sua carreira como jornalista, ainda estando dentro da faculdade, é o comprometimento de não faltar às aulas. De verdade, isso, gente. Parece a chata, né? Mas a verdade é essa. Quando você falta a aula, você não perde só a disciplina daquele dia, a matéria daquele dia, você perde a vivência acadêmica. Élida, eu faço aula online. Meu curso é completamente online, eu faço aula online. Você também falta aula quando você não assiste sua aula, né? Quando você não participa dos grupos. Porque quando você faz uma faculdade EAD, existem processos de integração para ter esse senso de comunidade, como acontece com qualquer outro curso online. Então, tem live lá? Você participa da live? Então, está faltando essa aula. Tem o grupo lá que você tem que tirar dúvida com seus colegas, compartilhar, né, as coisas com seus colegas, tirar dúvida com os seus professores. Como que você está participando disso? Você está ausente a isso? Então, equivale a uma falta de uma faculdade presencial. Na faculdade presencial, a coisa acaba sendo pior ainda, né? Porque quando você falta, você perde aquele conteúdo, você só copia, você pode, né, copia ali de alguém, pega aquele conteúdo no livro, não participa das interações da aula que muitas vezes são agregadoras. E você acaba perdendo aquele dia. Aquele dia não volta mais. O tempo ali não volta mais. Você não consegue voltar o relógio. E isso tem o seu preço lá na frente. Às vezes você perdeu um dia muito importante dentro da sua faculdade que fez com que profissionalmente você perdesse alguma oportunidade. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, tinham várias palestras. Às vezes você faltou no dia de uma palestra muito legal e não aproveitou aquela dica, aquele contato, aquele network que você poderia ter feito ali. E quando eu falo network, eu não estou falando só da entrega de currículo, não. Eu estou falando sobre a questão do empreendedorismo, que é principalmente o que a gente trata aqui. Quando a gente faz um contato, um network dentro da faculdade com uma pessoa de fora da faculdade que estava ali, a gente consegue também, lá na frente, quanto jornalista empreendedor de nicho, quanto GEM, a fazer com que a nossa empresa ganhe mais autoridade, credibilidade, se a gente tiver ali contato com as pessoas certas, vamos dizer assim. Então, não faltar na faculdade é muito importante para sua carreira profissional como jornalista. Anota isso aí, tá? Prestar atenção na aula. Gente, parece outra bobagem, mas prestar atenção na aula
é essencial, porque às vezes você não tá na faculdade, aliás, está na faculdade de corpo presente, mas a sua alma está em outro lugar. E eu falo porque eu sou um pouco essa pessoa, eu sou uma pessoa, né? Eu sou aquela pessoa que tá fazendo uma prova e aí tá escrito assim no enunciado da questão. Joãozinho comprou 6 laranjas. Eu parei ali no Joãozinho, comprou 6 laranjas, perdi tudo. E já começo a imaginar. Nossa, que delícia tomar um suco de laranja agora. Ai, daria tudo pra estar naquela lanchonete que aquela vez eu tomei um suco de laranja pronto. Eu fui pra aula, eu respondi a chamada, mas eu não tô na aula, entende? Não prestar atenção na aula já me fez, quanto jornalista, perder coisas importantes, que depois eu tive que, na minha casa, tentar recuperar esse conteúdo, né, relendo e tudo mais. Fora que você perde, às vezes, o não prestar atenção na aula, faz com que você perca também a vivência, que é muito importante para você impulsionar sua carreira como jornalista. Então, tudo isso que eu tô falando, de estar comprometido com o curso e não faltar e prestar atenção na aula, faz parte do mínimo, do básico que você tem que fazer para começar a construção de você quanto profissional, porque isso reflete no que você vai ser da porta para fora da faculdade, isso reflete em você, isso faz com que você seja melhor ou pior quanto profissional, entende? E faz a diferença na hora que as pessoas vão pensar sobre você, como que você era dentro da faculdade. Você era aquele aluno que só ficava no bar, que matava a aula para tomar café com os amigos, que tava lá, a pessoa tava falando com você, mas você tava viajando, não tava nem escutando, não tava interagindo, não tava prestando atenção na que imagem que você estava passando e o quanto que você estava aproveitando isso. Então, preste atenção nisso. E o outro ponto que eu quero muito falar para vocês é o ponto de fazer os trabalhos da faculdade. Eu vou me usar novamente como exemplo, não porque eu não fazia os trabalhos, mas porque eu ficava muito fula da vida com a pessoa encostada que não fazia o trabalho na faculdade. E hoje eu vou falar uma coisa pra você que, assim como eu, também fica muito bravo e muito bravo com a pessoa que tá ali na aba do grupo, vai fazer alguma coisa em dupla, tá ali, não faz nada, e você acaba brigando com essa pessoa. Primeiro que isso cria um atrito de relacionamento que também impacta na questão da sua carreira no jornalismo, da porta pra fora. Pode ser que impacte porque você não sabe a jornada de cada pessoa que tá ali fazendo faculdade com você. Você não sabe como que vai ser cada pessoa ali fazendo faculdade com você. E aí você entra numa de discutir por causa de trabalho, e lá na frente, às vezes, essa pessoa, ela podia ser uma pessoa que é da hora, que podia te dar uma força ali, podia ser um agregador, um fator agregador para sua carreira. E você perde isso porque você criou uma imagem tão ruim, que depois que quando a vida de vocês acabam tomando rumos diferentes, você não consegue, você não tem tempo hábil de recuperar a sua imagem. E aí, pra sempre, pra essa pessoa, todo mundo que perguntar sobre você, ela vai falar mal. E eu, Hélida, quanto aluna de faculdade, eu fui uma aluna que eu queria muito aproveitar a faculdade, porque eu trabalhava no shopping na época que eu estudava jornalismo, né? A maior parte do curso, né? Eu saí no final, no último semestre do curso, eu saí do shopping pensando, vai ser meu ano de. Na verdade, foi no terceiro ano, né? Quando eu fui pro quarto ano, eu pensei, vou ter TCC, vai ficar mais puxado, né? Então é melhor eu trabalhar menos e focar mais na faculdade. E queria trabalhar na área, pegar estágio, a faculdade já estava acabando e eu ainda não tinha aproveitado essas oportunidades. E, pra mim, o tempo que eu tava na faculdade era um tempo muito valioso. Muito valioso. Porque ou eu prestava atenção e fazia as coisas ali, ou eu não tinha horário para fazer isso, porque eu trabalhava, tinha dias 12 horas. Então eu ficava muito brava com as pessoas que não valorizavam e desperdiçavam o meu tempo de consumo ali de algo tão importante que eu tinha certeza que o jornalismo ia mudar minha vida. Certeza. E eu acabei, sim, tendo alguns atritos dentro da faculdade por conta de trabalho. Os meus atritos eram por conta de trabalho de faculdade. Mas hoje eu digo pra você,
Que problema da pessoa que fica na aba. Problema da pessoa que fica na cola, que não quer fazer o trabalho, que só quer aparecer na hora, no dia da apresentação, sabe? Pra ler ali o pedacinho que lhe cabe, que só quer o nome no trabalho e no projeto, só quer levar fama. Porque essa pessoa, ela não está se moldando como profissional, ela não está aproveitando a faculdade pensando em impulsionar a carreira dela. Essa pessoa, ela tá ali de passagem para pegar o diploma, pendurar na parede e falar: eu sou jornalista. E esse diploma por si só não vai bastar para ela. Não vai bastar nem para quem se esforçou dentro da faculdade. Muito. Estudou muito. A pessoa vai precisar de outros quesitos para conseguir viver do jornalismo profissionalmente. E quem dirá sem sair de casa, que é o que eu proponho através do jornalismo empreendedor de nicho, o GEM, que é a sigla para o jornalismo empreendedor de nicho. Essa pessoa que foi a encostada, que você está com um ranço enorme dela agora, porque ela não faz um trabalho de faculdade de direito, e ela só quer a nota para no final receber o seu diploma de jornalista, falar: ah, me formei, sou jornalista. Essa pessoa, quando ela se deparar com o mercado, ela vai ser obrigada a reestudar coisas que ela perdeu a chance dentro da faculdade de estudar e aprender. Então, eu acho que quando você não faz os trabalhos de faculdade, você está se penalizando. Quando você faz os trabalhos de faculdade com um grupo, com uma dupla, que não é participativo e não te ajuda, quem sai perdendo é essa pessoa que não participou do trabalho, que não te ajudou, porque ela não aprendeu. Então, que bom para você que você teve a oportunidade de fazer tudo sozinho no trabalho, porque da porta para fora eu tenho certeza que você vai ser um profissional muito mais sagaz e você vai pegar a vaga dessa pessoa na primeira oportunidade. E se você for empreender, então, não vai ter nem essa competição direta, provavelmente, a não ser que ela seja do mesmo nicho que você. E se ela for no mesmo nicho que você, na verdade eu acho que ela não vai nem pelo caminho do empreendedorismo, porque vai ter um pouco de preguiça, né? Já que ela tá com preguiça de fazer os trabalhos da faculdade. Mas, se porventura ela for, saiba que você vai estar assim, ó, zilhões de passos à frente dessa pessoa. Então, amor, faça o trabalho da faculdade, pensando já na sua carreira profissional fora da faculdade. E, inclusive, faça o trabalho da faculdade até para os encostados. Deixa eles. Que é deles, o mercado está reservando para eles. Fique em paz. Ah, Elida, mas ó, santa ilusão, porque a fulana não faz trabalho nenhum, mas ela tem um pai, um tio, um avô, uma prima que trabalha na TV X e que vai indicar, ela já está com emprego garantido. Ela pode entrar com indicação, mas quero vê-la ficar. E aí? E aí? E mais? Você não vai precisar de indicação se você seguir o jornalismo empreendedor de nicho. Você não vai precisar de indicação. E você vai ser dona e proprietária e proprietário da sua carreira. Você vai construir a sua carreira como empreendedor e a sua autoridade. E se essa fulana conseguir entrar na TV com o seu QI, mesmo tendo sido uma encostada durante a faculdade inteira, e você se deparar com essa pessoa na sua vida, vai ser em outra posição. Você vai ser fonte dessa pessoa, você vai ter autoridade, você não vai ser só o jornalista construtor de informação, você vai ser o jornalista construtor de informação de valor a ponto de ter sido chamado como fonte de informação para essa pessoa dentro do seu nicho de atuação. Anote isso daí. Aí você vai ficar com menos ranço desse povo folgado da faculdade. Com certeza vai ficar com menos ranço desse povo folgado da faculdade. Vamos pro próximo aqui que eu quero falar com vocês. Isso vai impulsionar a sua carreira como jornalista ainda na faculdade de jornalismo e muito. Criar laços com os colegas de faculdade. Gente, entra um pouco no que eu estava falando antes. Quanto mais amigos, melhor. Acho que na vida, quanto mais amigos reais e verdadeiros e bacanas e uma rede de apoio, melhor. A gente não tá na terra aqui
pra trocar energia ruim com gente com energia ruim e nem pra ser motivo de dor pra outra pessoa, né? Claro que em um momento ou outro a gente pode ocasionar isso na outra pessoa, mas aí, a partir do momento que a gente sabe, a gente melhora e não repete mais esse erro e a gente vai evoluindo assim. Senão, não vale a pena. E quanto mais amigos durante a faculdade de jornalismo, melhor. Então, os relacionamentos, mesmo em uma faculdade de EAD, é muito importante. Não só pensando em questão de indicação, não. Pensando em questão de construção como ser humano. E essa construção que você vai ter como ser humano vai ser fundamental para você, quanto profissional, né? Esse olhar humanizado, essa troca de experiência, porque nem se você viver 1000 anos, você não vai viver tudo que você tem para viver. E quando você tem relações estreitadas com pessoas diferentes, você acaba tendo óticas diferentes sobre assuntos, né? Você sai da sua bolha e começa a enxergar coisas de uma maneira diferente. Então, não perca a oportunidade de ter amigos na faculdade, de ter colegas, de ter contatos, contato com as pessoas. Se for uma faculdade presencial, viva o ambiente acadêmico, que é a melhor coisa da faculdade presencial é você ter essa vivência, né? Essa construção de laços. Até os desentendimentos dentro da faculdade servirão para fazer você refletir. Eu falo que a faculdade de jornalismo ela não foi para mim só um divisor de águas, aonde eu pude aprender técnicas como jornalista para trabalhar com o que eu gosto. Mas ela foi também um ponto de evolução quanto pessoa mesmo. Eu lidei, eu estive, eu fiz amizade com pessoas que eu nunca, até bati no microfone de emoção, nunca teria contato na minha vida. Eu nunca teria contato com essas pessoas na minha vida. Eu nunca teria. Pessoas de cidades diferentes, pessoas de vivências diferentes, pessoas com uma situação economicamente muito melhor que a minha. Eu não frequento o lugar que essas pessoas, não frequentava o lugar que essas pessoas frequentavam. Eu nunca ia conviver com essas pessoas e eu sou grata por ter convivido e tido essa oportunidade e não ter perdido essa oportunidade. Elida, você tá falando então que todo mundo que tá na minha sala é gente boa pra caramba, eu tenho que estar lá muito amiga, muito amigo dessas pessoas. Não é nem todo mundo no mundo é legal pra caramba, assim. Mas você perde a oportunidade de lidar com gente legal quando você não se relaciona. Quando você não cria laços. Faz parte da vida, né, adulta. A gente se decepcionar com as pessoas e a gente também encontrar pessoas que nos dão muita alegria. Só que para encontrar pessoas que nos dão muita alegria, a gente precisa construir esses laços. E é muito, muito importante, de verdade, muito importante criar esses laços, tá? Então, não perca essa oportunidade. Também pensando em criar laços com os colegas de faculdade, pela questão de indicação, e quando eu digo indicação, eu não tô falando da indicação tradicional. Aí, você conhece alguém que pode trabalhar aqui? Não, eu tô falando da indicação para construir sua carreira quanto jornalista empreendedor de nicho, tá? Por exemplo, né, que é o que se trata aqui. Indicação quanto empreendedor não é só indicação de prestação de serviço, porque como jornalista empreendedor de nicho, você não é prestador de serviço. Você não presta, você não vende sua força de trabalho propriamente. Você vende ali o conceito da sua autoridade, né? O que tem dentro do seu blog, do seu site, se você resolver fazer site, portal de notícias. O que tem dentro de valor dentro daquilo que você está construindo de conteúdo nas plataformas digitais, mídias sociais que você optou por trabalhar simultaneamente. Não dá para ter só um blog e falar, eu sou jornalista empreendedor de nicho, uê. Você precisa ter mídias sociais, senão isso não vinga. Senão isso não dá certo, tá? Mas eu tô falando dessas indicações no sentido, vou dar um exemplo hipotético aqui. Você construiu uma relação bacana com uma pessoa dentro da sua faculdade que começou a trabalhar dentro de uma indústria ali, é,
na assessoria de imprensa de uma indústria alimentícia. E aí você se torna um jornalista empreendedor de nicho, do nicho de alimentação. Se você tem um bom relacionamento, quando essa pessoa se estabelece dentro do mesmo nicho que você acaba sendo indicado como plataforma de divulgação dessa empresa, por exemplo. Então você pode deixar de ganhar um grande anunciante e um grande amigo, né? Se você aceita um laço ali com essa pessoa, não uma grande amiga. Então, indicações nesse sentido. Indicações para ler mesmo o seu conteúdo, consumir seu conteúdo, que também é importante. E referências positivas, porque a partir do momento que você constrói a sua carreira como jornalista empreendedor de nicho, e você ganha autoridade e repercussão na internet, normalmente você vai começar a ganhar hate de graça, sem ter feito nada, tá ali só executando seu trabalho. Vai levar hate na cabeça, vai aparecer gente incomodado com aquilo que você está fazendo, até porque você está se estabelecendo em um nicho de mercado e tem concorrência, tem gente ali querendo o seu lugar e nem todo mundo usa as melhores armas ou as armas mais legais, de legalidade, para uma competição saudável dentro do nicho. E aí, vamos supor que você está sendo vítima aí de um monte de ataque, ao mesmo tempo, de, sei lá, de uma conjuntura de fatos que gerou um cancelamento ali. E vem uma pessoa que tem algum motivo real ali para falar de você, né? Sobre como você era dentro da faculdade, algum fato, alguma coisa, o jeito que você tratou essa pessoa. Então, trate todo mundo bem. Seja uma pessoa legal e pense que você pode indicar e ser indicado pelas relações ali, pelos laços que você constituiu dentro da faculdade. E isso sim faz diferença na sua carreira como jornalista. Você não é uma árvore solitária que vai crescer sozinha. A gente vive num planeta onde tem pessoas em uma sociedade que, querendo ou não, o que acontece nessa sociedade reflete na gente pro bem ou pro mal. Como a gente vai lidar com isso? Se a gente vai conseguir fazer com que esse reflexo social de convivência com as pessoas nos impulsione ou nos derrube, pode ser que seja uma escolha, pode ser, né? Que você tenha a escolha de como lidar com isso, dependendo da situação. Mas uma coisa é certa, você não criando laços ou criando uma imagem ruim com as pessoas, mais dia ou menos dia, isso vai fazer mal para você, pro seu negócio, pro seu projeto, para aquilo que você é como ser humano. Então, vai sim influenciar na sua carreira como jornalista. E um ponto importante que ninguém fala pra gente, mas que interfere também em como você vai ser jornalista da porta para fora da faculdade, ou seja, pode deixar de impulsionar sua carreira como jornalista, é a questão de você criar laços com pessoas ou deixar de criar laços com pessoas que possivelmente poderiam ser uma boa sociedade, uma boa opção de sociedade quanto jornalista empreendedor de nicho. Então, criar laços com colegas é importante também por isso, né? Você criando laços com colegas jornalistas, pode ser que na faculdade você não era amigo ou amiga de uma determinada pessoa, mas você criou laços com essa pessoa, ou seja, você se respeitava. E aí é aquela pessoa assim que. Sabe aquela pessoa que você fala assim: ah, eu conheço ela, nossa, eu gosto dela, ela é tão legal. Você criou uma relação que, mesmo na distância e na pouca intimidade, até, arrisco dizer, é uma relação boa, leve. Quando você encontra essa pessoa, você tem vontade de conversar com ela, saber da vida dela, tomar um café com ela, entendeu? E essa pessoa ela pode ser seu sócio, porque às vezes você tá aí querendo ser jornalista empreendedor de nicho, mas tá com medo danado de arriscar isso sozinho, sozinha. Mas tem essa pessoa aí que você criou um laço na faculdade que era a força que precisava aí para o negócio andar. Era a tampa da sua panela, né? Você não gosta de aparecer na câmera, essa pessoa já gosta mais. Você não tem um nicho de atuação, mas essa pessoa, desde criancinha, sonhava em trabalhar com futebol, por exemplo. Então, ela tem uma estrutura ali que ela já sabe bastante coisa, e juntos vocês já conseguem pensar nesse nicho melhor. E aí vocês, né?
dividem o trabalho e o projeto foda aí que dá tudo certo. Pensou se você não criou laços com essa pessoa lá na faculdade? Então, criar laços é importante sim para como você vai lidar com a sua carreira profissional da porta para fora da faculdade, tá? E aí vamos para o próximo slide. Esse é o último ponto e eu vou dizer que é o fator mais importante de todos que eu apontei aqui, embora todos tenham a sua importância e seja uma construção, mas ele é muito, muito, muito importante, tá? Aprenda a impulsionar sua carreira como jornalista na faculdade, criando um alicerce como jornalista empreendedor de nicho, que é o GEM que eu falei para vocês, que né, o GEM é a sigla para jornalista empreendedor de nicho. A gente dentro da faculdade, a gente não é ensinado e não é ensinada a empreender, ou seja, vou repetir para você. A gente, nós jornalistas, dentro da faculdade, não somos ensinados a empreender. E quando somos ensinados a empreender, nós somos ensinados a empreender de um jeito superficial. Por quê? Porque a faculdade é uma porcaria, porque a faculdade é mal intencionada, porque a faculdade é ruim. Não. Não é isso. A faculdade ela tem um programa acadêmico que é voltado para nos ensinar tecnicamente como construir informação, como ser jornalista é construir informação. Então, tem tanta coisa dentro da grade, da dinâmica do que é ser jornalista, que o empreendedorismo recentemente veio ocupando espaços dentro dessa grade. Mas o empreendedorismo comum, tradicional, aquele lá, presta serviço. Ah, faz umas postagenzinhas aí na internet, que pega uns clientes aí, né? Jornalista social media, eu escutei muito esse termo ultimamente. Jornalista copywriter. Jornalista que já tá ali, coberto até as tampas pelo marketing e praticamente não é jornalista. Ou já migrou, já aceitou, já migrou completamente pro marketing. Tem algum problema em trabalhar com essas coisas todas que eu falei? Claro que não. Nenhuma dessas coisas que eu falei é ilegal, né? Moralmente tá tudo ok, se você trabalhar direitinho aí. Mas o mercado, ele tá saturado. E aí você tá se anulando quanto jornalista. E tá se igualando a outros profissionais, aos nossos primos da comunicação. Você tá ali se vendendo com uma roupagem de cursos que você não teve. Então, ó, veja a dificuldade para você empreender dessa forma. Veja como você vai ter que aprender um monte de técnica ali que você não tem. Enfim. E aí, por que que eu criei? Porque eu que criei, tá? O termo jornalista empreendedor de nicho. Porque se eu falava jornalista empreendedor, porque eu sou jornalista empreendedora. Automaticamente as pessoas pensavam que eu estava vendendo minha força de trabalho, meu tempo, que eu estava ali empreendendo com clientes. Como eu disse, não tem nada de errado, inclusive eu já fiz isso várias vezes. Mas não era, e eu queria que as pessoas entendessem essa diferença, principalmente os nossos pares, os colegas jornalistas, entendessem que tinha uma outra forma de ganhar dinheiro, de monetizar a profissão. E tudo isso eu só pensei da porta para fora da faculdade, porque, como eu disse, empreendedorismo não é o forte do ambiente acadêmico. Por quê? Porque o ambiente acadêmico tem um monte de outras coisas para nos ensinar e muitas vezes tem pouco tempo hábil, pouco laboratório prático ali para a gente, né, executar as nossas funções. E dentro da faculdade, principalmente nesse último ano de faculdade, que nem eu falei, né, que eu tava preocupada já em me colocar dentro do mercado, que eu queria fazer estágio. Hoje eu não faria estágio, não. Hoje eu começaria o meu alicerce para empreender. Mas eu falo disso mais para frente. E ali, como, né, uma pessoa que tá ali estudando jornalismo, eu não estou falando, ó, entenda. Aluno do primeiro, do segundo, do terceiro ano de jornalismo. Terceiro ano você já ainda tem mais conhecimento ali, né? Tô falando dos cursos que tem 4 anos, alguns cursos têm 5, mas a média ali nos cursos tem 4 anos, alguns cursos têm menos também, os EADs. E aí,
Menos ainda, se você for EAD, jornalista, se estiver aprendendo aí jornalismo no EAD, mais que nunca você precisa dessa dica aqui, antes de você se formar. Se alguém tivesse falado isso que eu vou falar agora, pra mim, quando eu era estudante de jornalismo, eu não tinha comido tanta poeira, eu não tinha me estressado tanto, eu não tinha sofrido tanto até chegar nessa conjuntura do jornalismo empreendedor de nicho que hoje eu passo esse ensinamento para frente para vocês. Então aproveite esse ensinamento. Por quê? Porque eu teria começado a planejar ser jornalista empreendedor de nicho, a ser GEM, dentro da faculdade, no último ano de faculdade. No quarto ano, no início do quarto ano de faculdade. Por quê? Por que no início do quarto ano? Porque ali eu já tinha aprendido como é que funcionava a estrutura de uma matéria, como é que funcionava a construção da informação, já estava mais segura para produzir conteúdo, já tinha tido jornalismo online na época, né? é, Era pouco visto, hoje está mais presente na nossa rotina quanto jornalista, então também está mais presente dentro do ambiente acadêmico, mas na época eu tinha tido ali já um semestre de jornalismo online e eu já sabia como me comportar como jornalista mesmo, né? Profissional e tal. Então, eu acho que se tivessem me apresentado pro Gen, falado, ó, cria um alicerce aí pra você ser Gen, eu tinha voado, assim, muito, muito, muito mais rápido. O tempo que eu demorei pra começar a trabalhar como jornalista empreendedor de nicho, pra você ter ideia, pra construir o que é o jornalismo empreendedor de nicho e hoje tá ensinando isso pra vocês, pasme. Eu demorei, assim, 3 anos só pra entender o que era o Gen. E hoje a gente tá em 2023, ou seja, no final do ano, né, da primeira data que eu me vi como jornalista empreendedor de nicho, 2013, quando eu criei o Help Casamentos, que era a marca que eu utilizava para ser gen, né, que eu era do nicho de casamentos, até agora, já se passaram 10 anos. 10 anos, em maio faz 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu teria economizado 10 anos na minha vida, ou pelo menos metade, depende do tempo que você vai demorar para entender a oportunidade que é ser gen e o que isso pode te proporcionar. Viver do jornalismo profissionalmente e sem sair de casa, ou seja, independente do lugar que você mora, independente da distância que você tá de grandes centros, independentemente de qualquer coisa, você não vai ter que ficar pegando transporte público, sair de casa às 6 da manhã, voltar às 8 da noite, quando tem horário para voltar, né? Porque muitos jornalistas têm hora para chegar na redação e não tem hora para sair. Então, assim, olha a oportunidade. E criar esse alicerce dentro da faculdade é um privilégio. E como que você cria esse alicerce dentro da faculdade, gente? Como que cria esse alicerce dentro da faculdade? Cria pensando ali no primeiro tópico, no nicho de mercado. Então, jornalista que não pensou ainda no nicho de mercado e colegas, futuros colegas jornalistas, né? Já vou tratá-los como jornalistas, é, que estão aí para se formar em jornalismo, já comecem a pensar em nicho de mercado. A gente não tem disciplinas específicas para jornalismo de nicho na maioria das faculdades. Maioria mesmo. Então, se você tiver jornalismo de nicho dentro dessa faculdade, comenta aqui no vídeo, porque eu quero saber se você tem essa disciplina na faculdade que você cursa jornalismo. Porque a gente precisa dar uma salva de palmas, um grandíssimo parabéns para essa faculdade. Porque a gente cria uma coisa de que, jornalismo de nicho é trabalhar numa empresa de comunicação ou segmentada, ou trabalhar em um caderno, né, de um jornal que seja de um determinado nicho, aí eu vou ficar lá e vou me especializar nesse nicho, e aí eu sou jornalista de nicho. Não. Jornalista empreendedor de nicho, você cria o seu nicho. E não precisa ser pós-graduado no nicho aí para você poder falar dele, porque isso é outra crença limitante do jornalista. Ele acha, como a gente aprende na faculdade que para a gente fazer uma matéria, a gente precisa procurar a melhor fonte de informação para nos dar informações, dados, fatos sobre aquele assunto.
E aí, fica subentendido. Ninguém chega pra gente dizer isso formalmente, na maioria das vezes. Mas fica no nosso subconsciente o quê? Se eu vou me tornar jornalista empreendedor de nicho, vou trabalhar em um segmento, tenho que saber muito sobre esse segmento. Eu tenho que ser muito foda. Eu só posso ser jornalista nesse nicho se eu for assim, o suprassumo do jornalismo. Se eu já tiver estudado muito esse assunto. Então, estudar nos remete a ambiente acadêmico, nos remete a pós-graduação, nos remete. Calma, para! Volta, volta, rebobina. Jornalismo empreendedor de nicho. Vamos lá. Jornalista empreendedor de nicho. Você foi formado na faculdade de jornalismo para construir informação, certo? Você que é estudante de jornalismo, você está sendo formado para isso, certo? Então, você sabe construir informação sobre qualquer assunto. A questão é, quando você vai escolher seu nicho, você precisa ter ou afinidade com o seu nicho. Ah, eu gosto muito desse assunto, que nem quando eu escolhi casamentos. Meu, eu gosto disso. Casamento, festa de casamento, não casamento relacionamento, né? Meu subnicho era festas, eventos de casamento. Cara, casamento é muito da hora, porque casamento eu posso falar sobre qualquer coisa, né? No primeiro momento eu pensei assim, eu posso falar sobre o sonho de se casar, sobre o sonho da festa, sobre decoração, sobre roupa, sobre moda. Posso falar sobre vários segmentos, né? Tem ali várias categorias dentro do nicho e subnicho de casamento, né? E era uma coisa que eu tinha muita afinidade, gostava muito. Muito, 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 muito. Então, pra mim, não era nenhuma dor fazer pesquisas, estar antenada sobre o assunto. Era muito legal. E eu só mudei desse nicho, como eu já disse inúmeras vezes nas minhas redes sociais, porque eu resolvi partir para um projeto maior chamado Jornalink e me comunicar com você, colega jornalista, colega aí que está se formando em jornalismo, para mostrar esse universo de oportunidade que é o GEM, para criar, né, toda essa estrutura do GEM e mostrar e ensinar, para que eu não fique lá no topo da montanha trabalhando e vivendo jornalismo sozinha, para que todo mundo tenha essa oportunidade, tá? Então, só por isso eu me desfiz desse nicho, porque era um nicho delicinha, enfim. E você tem que pensar nisso, você tem que pensar no nicho que você vai ter afinidade. E que é melhor momento para pensar nisso do que no último ano de faculdade? Você tá lá no seu último ano de faculdade, você fala, meu, que legal. Eu posso listar aqui o nicho que eu gosto, assuntos que eu gosto. O que que eu gosto de fazer de final de semana? Começa aí, começa a pensar aí. Ah, eu gosto de beber. Então, talvez se você falasse sobre cervejas, cervejarias, curiosidades sobre bebidas, olha, vários nichos sobre bebidas. É, fatos importantes sobre produção de bebida, ou ir pro nicho mais técnico mesmo, falando sobre produção de bebida. Ou seja, procurando e aprendendo e falando com profissionais dessa área, né? Porque você não vai ficar. Vou falar de bebida, você vai começar a fazer um curso de cervejaria agora, só pra você poder falar de bebida. Você vai falar de bebida, você vai fazer. Falar de vinho, fazer curso lá de produção de vinho. Você não vai fazer isso. Você não precisa disso. Você é jornalista, sabe construir informação e sabe onde procurar essa informação, reunir, né, trazer informação, tem um olhar ali, um recorte para trazer essa informação que ninguém tem. Então, não tenha medo de escolher um nicho e dentro da faculdade, no seu último ano de faculdade, sim, já comece a pensar em nichos de atuação como jornalista empreendedor de nicho. Só vejo vantagem. Você vai falar do que você gosta, você tem a oportunidade de aprender mais sobre o nicho e se tornar ali uma autoridade dentro desse mercado. Ou seja, quando alguém pensar no nicho que você escolheu, a sua missão é que essa pessoa automaticamente busque se informar através das suas redes sociais, do seu blog. E aí, pum, zerou o joguinho e você vai estar vivendo o jornalismo empreendedor de nicho muito antes de se tornar autoridade absoluta do seu nicho. Você vai ter ali estruturado toda a sua vida financeira, da sua família, se você seguir atuando como jornalista empreendedor de nicho muito antes disso. Não vai precisar nem ser a autoridade absoluta. A cerejinha no bolo é ser a autoridade absoluta, né? Mas enfim, não tem coisa melhor do que trabalhar no nicho que você gosta? Pensa aí. Joguei essa. Joguei essa aí correndo. Bom, vamos lá.
Para impulsionar sua carreira como jornalista ainda na faculdade de jornalismo, explorar conteúdos nas redes sociais é essencial. E eu vou falar para você, uma vez que você escolheu seu nicho de mercado, o próximo passo é explorar os conteúdos nas redes sociais, ou seja, testar. E que ambiente melhor para fazer teste que a faculdade? Me explica, me diga. Você vai ter ferramentas ali. Ah, tem um trabalho de TV para fazer, um programa de TV. Convence o povo todo a fazer dentro do nicho ali que você tá pensando em gerar conteúdo. Para ver se esse negócio vai dar certo, para ver se você vai conseguir pautas, para já ter um portfólio, sabe? Começa a pensar nisso daí, gente. Começa a produzir ali, começa a explorar isso daí. E aí, testa na rede social. Já cria lá Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, principalmente Instagram e Facebook e YouTube, para você começar a produzir conteúdo em vídeo, né, num formato ali que já dá para começar a construção da monetização. Imagina, você no seu último ano de faculdade. Vem comigo. Imagina você no seu último ano de faculdade. E você escolhe um nicho para começar o alicerce para ser jornalista empreendedor de nicho. Gente. E aí você cria lá já seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube, seu blog. E começa a gerar conteúdo. Pau. Vai gerando conteúdo. Você vai ficar um ano gerando conteúdo, que seja um conteúdo por semana. Quando terminar a sua faculdade, você já tem estruturado um negócio. E aí, meu amor? E aí tu aprende a monetizar isso daí. E aí o Google AdSense, você provavelmente já tá ali podendo se afiliar e faturar em dólar. Só vejo vantagens, viu? Anota aí. Já começa a sua carreira como jornalista com o pé direito. E, dito tudo isso, depois que eu falei tudo isso, para impulsionar a sua carreira como jornalista, ainda durante a faculdade, esse pontapé inicial dentro do empreendedorismo é muito importante. E faz muita diferença. E com todo respeito aos professores que são muito bons de jornalismo, e graças a eles nós estamos aqui, formados e com técnica, para inclusive desenvolver um projeto como é o jornalismo empreendedor de nicho, né? Essa forma de trabalhar. E o Jornalink, nenhum professor dentro da faculdade vai olhar para você e falar assim: tive uma ideia. Começa já a me empreender aí, fazer uns negócios, começa a estruturar a sua empresa. Dificilmente você vai ter um professor assim. Se você tiver, meu amor, essa professora, esse professor merece um abraço e um beijo. De verdade. Porque já teve uma visãozinha ali pro mercado. O mercado, ele não vai te absorver, provavelmente. Muito provavelmente. A chance de você ser absorvido através de uma entrega de currículo como jornalista é muito pequena. E eu não tô falando isso só porque eu dei certo como empreendedora, não. Eu tô falando isso porque é real. Se você pesquisar hoje, agora, a quantidade de vagas de jornalismo. Olha, você é boazinha, hein? Com essa comparação. Mas é só pra você sentir um pouquinho, pôr o pezinho na água, sentir um pouquinho do drama. Se você agora pesquisar a quantidade de vagas de jornalismo na região inteira que você mora. Não estou falando só na sua cidade, porque eu sei que tem cidades bem pequenininhas que mal tem um jornal e nem tem um jornal, dependendo da cidade que você mora. Mas procura aí na região inteira. Ou, melhor, na região em onde você estudou, porque se você é de uma cidade bem pequenininha, você provavelmente se mudou para algum lugar para poder cursar o jornalismo, certo? Então procura na região inteira, né, toda a região, as cidades todas em volta aí da cidade que você estudou jornalismo, onde você cursou jornalismo. Procura as vagas, a quantidade de vagas. Eu tô dando um tempo para você pesquisar no celular enquanto você me assiste pelo computador. E agora que você já pesquisou a quantidade de vagas
oportunidades para jornalistas anunciados aí que você achou na internet para a região onde você mora, onde você estudou jornalismo, você faz uma conta simples. Eu sei que a gente é de humanas e a maioria das pessoas de humanas não tem muita habilidade com a matemática, mas você vai conseguir fazer essa conta. Faça uma conta simples aonde você vai ver se só na sua sala aí que tá cursando jornalismo, se a quantidade de pessoas que estão na sua sala é o suficiente para todo mundo estar empregado de acordo com essa quantidade de vagas que você encontrou para a região onde você mora. Tá achando que essa conta não tá certa? Pesquise então a quantidade de vagas para jornalistas em um ano aí na região. Tá achando ainda que essa conta não tá certa? Pesquisa a quantidade de vagas para jornalistas no Brasil nos últimos 12 meses. Pesquisa. Vai continuar, provavelmente, não sendo a quantidade essencial para que você e seus colegas de turma, de sala ou de faculdade que se formaram aí nos últimos 4 anos que você passou cursando jornalismo, saíssem de lá empregados. E sabe por quê? Porque tem muito mais faculdade, universidade oferecendo curso de jornalismo. Isso é ótimo. Quanto mais gente educando, mais gente educada, mais gente pensante, mais ser pensante. Longe de mim criticar isso. Para mim tem que ter mais estruturalmente educação. Mas o problema é que o mercado formal que nos é apresentado como primeira e talvez grande e única opção para ser jornalista não vai absorver nossa mão de obra. E quando a gente tá no último ano de faculdade, a gente já tá ali sentindo a água vindo assim, a gente tá, manja, na frente do mar, olhando a onda vindo e pensando, quando eu entrar nesse mar, ela vai arrebentar na minha cara. E eu tô muito ferrada. O que que eu vou fazer? Quando a gente tá nessa situação, a melhor coisa que você, que é estudante de jornalismo, que está aí no seu último ano de faculdade, pode fazer é começar a planejar o seu empreendedorismo dentro do nicho que você sonha em atuar. Que eu tenho certeza que tem algum nicho que você tem mais afinidade. Ou que você pensa assim, nossa, eu acho que eu me daria bem nesse nicho. Né? Se você for aquele 1% lá que fez comunicação, mas adora matemática, tem vários nichos maravilhosos para você, pouquíssimo explorados por pessoas como nós, que sabem criar conteúdo, que tem formação em jornalismo e que sabe fazer isso de uma maneira responsável. Aliás, na maioria dos nichos tem muitos criadores de conteúdo, principalmente em super nichos, como moda, beleza, educação, saúde, super nichos, né? Que são nichos enormes, porque é nicho de interesse de quase todo mundo, sabe? Tem muito criador de conteúdo, de entretenimento, muito, muito, muito criador de conteúdo. Mas jornalistas, criadores de conteúdo, não tem. Isso faz diferença. A gente tem a formação, a gente sabe fazer conteúdo, a gente sabe estruturar, a gente tem a responsabilidade, a gente estudou ética, a gente estudou legislação. Se a gente não estudou, a gente estudou fatores que são determinantes para que a gente tenha ética na construção da informação. E aí, se o seu colega jornalista ele não tem ética, porque o problema é ele é uma pessoa que não tem moral mesmo. Ele escolheu ser essa pessoa, mesmo sabendo que tá errado, ele tá continuando fazendo errado, aí é porque ele é o problema. E não o nosso curso, como nós aprendemos e como nós temos que lidar com a construção da informação. Isso a gente aprendeu que tem ali uma forma de fazer que é ética, certo? E é o nosso dever colocar em prática eticamente tudo isso, tá? E quando a gente aprende, e quando a gente percebe que o mercado não vai absorver a gente, quando a gente percebe que o mercado não vai absorver a gente, é a hora que às vezes a gente pensa, eu vou empreender. E aí a gente reproduz um modelo que passou dentro da faculdade. Assessoria de imprensa. Ah, vai ser assessor de imprensa. Ah, e vai trabalhar com a internet, vai prestar serviço. E aí a gente não sabe vender nosso trabalho, porque a gente não aprendeu isso dentro da faculdade. A gente não sabe. Ninguém deu uma aula de vendas pra gente. A gente não sabe fazer nada. Nada. Dentro do jornalismo que não seja reproduzir esses padrões. E a gente precisa se sustentar.
E é aí que muitos saem da área. Então, você que está ainda na faculdade, você tem essa oportunidade de iniciar o seu negócio antes de se formar. Iniciar. Não já sair vendendo o seu trabalho, isso aqui, você ainda não tem todas as ferramentas. Calma. Vai aí, estuda, se forma, mas inicia o seu negócio de dentro da faculdade, principalmente quem está no último ano, que já está ali praticamente com o pezinho ali no jornalismo, sabe? Na formação. Então, tudo isso que eu falei para vocês era o que eu gostaria de ter escutado quando eu era jornalista, estava estudando. Mas ninguém me falou não por mal. É porque nem existia o jornalismo empreendedor de nicho. Nem existia essa forma. E aí eu fui lá pro mercado, bati a cabeça, caí, levantei e aprendi como é que faz. Estou aqui tentando ajudar vocês, a ensinar vocês a fazer isso. E por isso, já que eu estou aqui tentando ajudar vocês, por favor, vocês se inscrevam no nosso canal para acompanhar mais aulas gratuitas como essa. Nosso canal no YouTube agora terá vários conteúdos como esse para dar luz para você que é jornalista ou está se formando em jornalismo e quer já iniciar a sua carreira profissional dentro do jornalismo. Então eu vou ensinar o que eu demorei ali anos. Anos. Eu me formei em 2010. Estamos em 2013. 13 anos que eu tenho aí de experiência, tá? Trabalhando com informação e internet. Antes de ser moda home office, eu já era home office. Eu já trabalhava home office, tá? Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações que eu dei nessa aula. Segunda a quinta-feira estarei fazendo lives, então olha lá no meu Instagram, @jornalink, no Instagram aqui do Jornalink, como que vai ser as aulas, como que vai funcionar as aulas. E preste muita atenção, porque agora em janeiro, dia 12/1, faremos um evento totalmente grátis, totalmente gratuito. E em breve abriremos a inscrição, tá? Para quem quer participar deste evento. Muito obrigada, boa noite. E compartilhem esse vídeo com algum estudante de jornalismo que, ó, tá aí desavisado da vida, tá precisando levar um chacoalhão para pensar em como será quando ele se formar. E até com um colega jornalista que tá achando aí que não deu certo na profissão, que a culpa é dele, às vezes aconteceu alguma coisa ali desses fatores todos que eu falei sobre a faculdade de jornalismo, que ele precisa, já que ele não aproveitou esses fatores dentro da faculdade, ele precisa correr atrás desse prejuízo para conseguir viver de jornalismo profissionalmente sem sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho.